Agora foi. Pessoal, o princípio de tudo aqui é o nosso torcedor. Torcedor que eu agradeço pela nossa audiência, torcedor rubro-negro que está nos acompanhando ao vivo aqui na Flamengo TV. Tudo que nós fazemos todos os dias é em prol do nosso torcedor rubro-negro. Então a gente trabalha incansavelmente, dia sim, dia também, para colocar o nosso torcedor no centro da nossa estratégia, de tudo que nós fazemos. Como programado no nosso plano, no plano dessa gestão, nós temos hoje no Nação, o nosso diagnóstico muito claro, conduzido, liderado pelo nosso presidente, que hoje nós tínhamos uma plataforma de venda de ingressos e nós queremos migrar, nós queremos transformar essa plataforma de venda de ingressos, o Nação, uma plataforma de venda de ingressos, num programa amplo de relacionamento com vocês, torcedores. Então, esse é o nosso grande objetivo estratégico. Relacionamento pressupõe escuta, pressupõe um canal de diálogo frequente, via de mão dupla, e é isso que nós vamos fazer. Importante falar com vocês. Hoje, o nosso programa, esse slide aqui, gente, é uma síntese de tudo que eu vou falar, conceitualmente. O Maracanã, a nossa casa, ele recebe anualmente cerca de 2%, não passa disso, 2% da nossa torcida. Então, estamos falando aí de 800 mil, 900 mil CPFs, pessoas únicas que frequentam a nossa casa para assistir aos Jogos do Flamengo. Se nós queremos falar com os 45 milhões de torcedores, nós estamos dizendo que 98% da torcida hoje não é contemplada pelo Nação, pelo nosso programa de sócio-torcedor. O começo de tudo é exatamente um processo de evolução contínua, aliar o conhecimento que já existia dentro de casa a novas pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, que nos deram o norte, que nos deram o embasamento para seguir em frente com o que nós estávamos planejando, as certezas que nós precisávamos para poder seguir. O que nós escutamos do nosso torcedor? 69% não consideram que o programa hoje é um programa nacional. Ele não contempla os torcedores, não é só off-Rio, fora do estado do Rio de Janeiro, é off-estádio, torcedores que não frequentam o estádio. 73% consideram que não chega ingresso para planos menores. Quem frequenta o estádio, planos de valor mais baixo, consideram que os ingressos, principalmente em jogos mais importantes, não chegam até esses planos. 58% consideram que não tem benefício para além do estádio. 77% acreditam que o clube não os escuta. E 51% consideram que o clube não presta um bom atendimento. Então, isso é uma síntese, de uma pesquisas amplas que nós fizemos, qualitativas e quantitativas, mas um retrato para vocês do que é a síntese também do que nós nos embasamos para direcionar o programa, o novo programa. E quais são essas diretrizes? De uma forma geral, tudo começa com gestão. O pilar dessa gestão é profissionalismo. É muito trabalho, e trabalho pressupõe entender, fazer diagnósticos, ter dados, ter informações, porque o que a gente não mede, a gente não consegue gerir, a gente não consegue controlar. Então, essa é uma gestão que se baseia em dados, em performance, cada vez mais. Então, é uma cultura orientada por dados e por metas claras de onde a gente quer chegar. O segundo ponto que compreende tudo que a gente faz aqui é relacionamento, como a gente falou no início. Migrar de uma plataforma de venda de ingresso para uma plataforma ampla de relacionamento. Relacionamento pressupõe também atendimento, redimensionar, reestruturar atendimento, quer seja por voz, mas principalmente com as tecnologias que nós temos hoje, digital, buscando automação, buscando autossuficiência. CRM são ferramentas que nós utilizamos para falar de uma forma massiva e personalizada com todos os nossos torcedores. E simplificação. O mundo de hoje é um mundo complexo, a gente recebe informação de todas as formas e a gente quer, para uma marca que faz parte da vida das pessoas, do nascimento até a morte, todo o ciclo de vida, e que você espera ter um relacionamento profundo, a gente precisa simplificar também bastante essa forma de se relacionar com as pessoas. Então, tudo que a gente traz aqui dentro do programa deve ser simples, na estrutura dos planos,
dos produtos, da comunicação, da jornada, da experiência, quando você entra num site, quando você é atendido, etc. Tá tudo certo já? Não. Vou falar de novo, é uma evolução contínua, mas a gente caminha nessa direção e caminha de forma acelerada. Quando a gente pensa já aqui, já aterrissando numa estrutura nova dos planos, a gente divide claramente, tem dois grandes universos, o universo do estádio e o universo além do estádio. O universo do estádio, a nossa casa, que a gente quer cada vez mais valorizar a experiência única de estar no Maracanã, de quem vai ao Maracanã. Premiar a longevidade, que nós já fazemos com o nosso sócio-torcedor, mas adicionar a isso também a valorização da assiduidade, da frequência aos jogos. E manter vivo, isso é muito importante, manter vivo o sonho de estar no nosso estádio para assistir aos jogos. Aquilo que eu falei ali, quando nós escutamos que as pessoas reclamam que os ingressos não chegam, o que nós fizemos aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, em alguns minutos, é exatamente preservar esse sonho sempre para quem quer estar no estádio, para ter mais pessoas assistindo aos nossos jogos do Flamengo na nossa casa. Além do estádio, acho que é uma questão notória, muito falada. O que a gente traz aqui é exatamente contemplar tudo que nós fizemos aqui, vai contemplar os desejos e as expectativas do nosso torcedor. De novo, não só off-Rio, é off-estádio. As pessoas podem morar próximo ao estádio, está dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, e hoje não tem ainda uma conexão com o clube. Tudo que a gente está falando aqui, essa palavra-chave, é aumentar o pertencimento, é falar com toda a nação. Escalar do universo finito de assentos do estádio, não sei se vocês já fizeram essa conta, mas se a gente multiplica a capacidade do estádio pelo número de jogos como mandante, vocês vão encontrar ali um estoque de assentos que é finito. 2 milhões e 100 mil, 2 milhões e 200 mil assentos por ano para uma torcida de 45 milhões de torcedores. Então, se nós focarmos as nossas experiências, as nossas entregas num plano de estádio, obviamente nós não vamos conseguir atender a todos os torcedores. Então, é escalar do estádio para esse universo ilimitado de produtos, serviços e experiências que vão chegar aos 45 milhões de torcedores. Lembrando, nós trabalhamos diariamente também para trazer o Flamengo, para levar o Flamengo aos nossos torcedores, quer seja pela TV aberta, fechada, pay-per-view, pela Flamengo TV, pela Flamengo TV Internacional, com transmissão de jogos. Então é isso, é levar o Flamengo de diferentes formas, ao vivo e o além do estádio, para a gente se conectar diariamente com as pessoas. E relevância e utilidade, acho que vocês costumam ver que os planos de sócio-torcedor, eles também apresentam listas muito longas de parceiros, parcerias, e a gente vai ser cada vez mais seletivo nessas parcerias, porque a gente entende que aqui a palavra-chave é utilidade, relevância, fazer a diferença na vida e na rotina dos nossos torcedores. Gente, são esses dois grandes planos que nós temos. O Nação Maraca, o Maracanã faz parte da nossa história, tem uma identidade enorme com o Flamengo, com seus títulos, com a sua história, e nós estamos renomeando os planos atuais, diamante, platina, ouro, prata, para planos Nação Maraca. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que eles estão divididos. Mas aqui, o objetivo central é garantir, viver a experiência única de assistir aos jogos do Flamengo na nossa casa. E o novo plano, que é tão aguardado pela torcida, o Nação Sem Fronteiras. Não existe outra nação que não tem. O Flamengo é a nação, muitos falam em ser a nação, mas o Flamengo é, de fato, a nação e uma nação sem fronteiras do Rio de Janeiro, dos nossos estados, que está presente no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, para nós, isso representa bem o que a gente quer entregar. É falar com o torcedor do mundo inteiro, do Brasil e no mundo inteiro. É viver a sua paixão a qualquer tempo, em qualquer lugar. Já entrando nos planos Nação Maraca e pensando na simplificação, nós temos 4 planos hoje que vão se transformar em 3 planos, por ordem de prioridade aqui. Você tem a gradação hoje do diamante, platina, ouro e prata, você passa a ter
o Nação Maraca 1, que é o novo diamante, o Nação Maraca 2, que congrega, que é a síntese do platino e do ouro, a gente transforma os dois numa Nação Maraca 2, e o prata, que se torna o Nação Maraca 3. Os valores mensais não mudam. Maraca 1, Maraca 3 são equivalentes aos valores atuais. O valor do plano intermediário, ele é um valor de R$150, é um valor intermediário entre os planos atuais. A gente vai falar mais sobre isso. O que o Plano Nação Maraca 1, em síntese, oferece? A certeza e a garantia que o torcedor, dentro de uma limitação, esse plano ele já nasce esgotado, porque essa é a nossa base atual. Essa é a nossa ordem de grandeza base atual. Esse torcedor, esse sócio, ele tem a garantia que ele estará em todos os jogos do Flamengo no Maracanã. É um plano limitado a 10 mil titulares, com garantia de compra de ingressos. A prioridade na compra de ingressos, tem que exercer a prioridade dele nas ondas de abertura. Ele tem prioridade 1 na compra de ingressos para jogos do Maracanã, e aqui a gente também já deixa claro, nos jogos do Flamengo como visitante, porque o Flamengo passa a comprar a carga de ingressos, parte da carga, sempre de acordo. É importante deixar claro, os jogos onde o Flamengo não é mandante, onde ele é visitante, quem determina as regras, nós temos um regulamento geral de competições, quem determina as regras do mando, preço, carga, valores, é o clube mandante. Então, sempre mediante disponibilidade, essa carga será oferecida também para esses planos, e esse plano é o plano que tem a prioridade maior para jogos como visitante também. O direito de contratação de até 3 convidados, o rating que valoriza o tempo de permanência e o direito à compra do pacote Maracanã anual. Acho que é uma outra pergunta bem frequente. Esse é um pacote que dá direito a você comprar e assistir a todos os jogos da temporada. O Maraca 2, prioridade 2 na compra de ingressos, 65% de desconto das inteiras. Esses descontos eles não mudam, eles são os mesmos descontos que nós temos hoje, fazendo referência ao preço de inteira. Qual é a grande novidade aqui, gente, que eu falei agora há pouco? 10% da carga de ingressos dos jogos será reservada para esse plano, e eu já me adianto, para o Nação Maraca 3 também, para a última onda de abertura desse plano. Ou seja, o ingresso vai chegar para a última onda de abertura desse plano. Tá? Que era aquilo que era um dos pontos ali que o torcedor pediu que nós escutássemos. Direito de contratação de até 2 convidados, o rating que valoriza não só o tempo de permanência no programa, mas para esse plano a gente traz um componente importante, que é a assiduidade aos jogos. Então, o torcedor que fizer o plano Maraca 2, se ele for aos últimos 4, é uma medida móvel essa aferição. Se ele for aos 4 dos últimos 5 jogos, ele tem, vocês verão na sequência, mais uma estrela, mais um privilégio para poder ser ranqueado de uma forma melhor nas ondas de abertura de ingresso. E esse grupo é o grupo, eu falei para vocês, esse plano ele já nasce fechado, porque essa é a nossa base hoje. E se eu não fechasse isso aqui, se nós não fechássemos isso aqui, nós não poderíamos garantir esses 10% de carga nos outros 2 planos. Então ele já nasce fechado. Agora, este plano aqui é quem tem a prioridade para fazer o upgrade para o Maraca 1. Ou seja, quando e se abrir vagas, se tivermos vagas nesse plano aqui, o titular deste plano aqui pode fazer a migração, pode pleitear a migração para esse plano Maraca 1. O direito à compra do pacote Maracanã atual também, tá? Maracanã anual. E ali o Maraca 3, com 60% de desconto no valor da inteira, os 10% de ingressos reservados para abertura na última onda, o rating que valoriza o tempo de permanência, o direito à compra do pacote Maracanã anual também. Então, garantido para os 3 planos esse direito de comprar a temporada. E aqui, pessoal, os demais benefícios que nós temos já contemplados nos termos de uso do programa. De uma forma resumida e bastante didática, então
Nós estamos falando que hoje o Nação, o sócio torcedor Diamante, prioridade 1, passa a ser Nação Maraca 1. O sócio torcedor Platina e Ouro passa a ser Nação Maraca 2. O sócio torcedor Prata passa a ser Nação Maraca 3. Todos os direitos, tudo que está contratado nos seus contratos anuais, são preservados. Todos os torcedores que automaticamente migram para aquela situação têm os mesmos direitos preservados até o final do contrato. Aqui, já antecipando possíveis perguntas de vocês, como o valor do Platina é superior ao Maraca 2, esse valor adicional, ele é entendido como um crédito para a extensão do contrato desse torcedor, né, por um período maior do que o já contratado. E aqui, o cliente ouro que paga um valor menor do que aquele valor do Maraca 2, ele permanece sem qualquer questão adicional até o final do contrato. Os planos, as ondas de abertura dos planos, só para ilustrar de uma forma didática para vocês também. Hoje, nós já trabalhamos com a questão do sócio ativo adimplente por 36 meses, que é o Diamante mais um, é o mais um que entra nas nossas ondas de abertura. Então, isso está preservado e a gente adiciona, como eu falei agora há pouco, se o torcedor do Plano Maraca 2 tem uma presença em 4 dos últimos 5 jogos, vocês reparem aqui que ele é ranqueado numa onda de abertura acima. Aquela questão importante que eu falei da reserva de carga para que os ingressos cheguem aos planos de menor valor. A última onda do Maraca 2 é contemplada com 10% de ingressos reservados para abertura. E a última onda do Maraca 3 também tem 10% de ingressos reservados. De uma forma clara, se eu tenho uma carga de ingressos de 56 mil, eu tenho 40 mil, 10 mil titulares com 3 convidados, até 40 mil ingressos para o Maraca 1, e eu tenho a garantia de que 5.600 ingressos cheguem aqui na última onda do Maraca 2 e 5.600 ingressos cheguem à onda do Maraca 3. E agora, gente, eu acho que a questão talvez mais importante de tudo que a gente vai falar no dia de hoje, que é um plano muito aguardado pelo torcedor, para que de fato a gente contemple toda a nação rubro-negra, os 98% que ainda não eram contemplados. Então a gente traz aqui um plano que de fato transforma o programa Nação de fato para toda a nação rubro-negra. Esse é o Plano Nação Sem Fronteiras. E o que ele traz de benefícios? A prioridade na compra do ingresso quando o Flamengo jogar como visitante em todo o Brasil, jogos fora do Maracanã em todo o Brasil. De novo, regulamento das competições, regras do mandante, a carga que o Flamengo negociar, essa carga vai ser contemplada para os planos Nação Estádio, mas haverá uma carga significativa para esse plano, para que ele possa estar no estádio assistindo aos jogos do Flamengo, quando o Flamengo joga como visitante. Outra questão importantíssima que nós escutamos do nosso torcedor: o desejo de estar pelo menos uma vez ao ano no Maracanã. E nós trazemos aqui essa possibilidade de compra de 2 ingressos para um único jogo no Maracanã por temporada, sempre mediante uma carga exclusiva para esse plano, exceto em semifinais e finais. Então, nós queremos atender cada vez mais rubro-negros que queiram estar presentes nos jogos do Flamengo, de uma forma planejada e organizada. Aqui, gente, uma questão muito importante. Quando eu falei sobre parcerias-chave, parcerias úteis, relevantes, que fazem parte da nossa vida, nós temos aqui a Ambev, Zé Delivery, que é um parceiro histórico do Flamengo e cada vez mais atuante, e que inaugura conosco agora uma nova modalidade para esse plano. O Plano Sem Fronteiras, que vai custar R$19,81, um valor simbólico para todos nós, e que a gente espera que muito em breve tenha um
um valor que a gente sendo muito bem sucedido esse ano, que ele seja 20,25, né, no momento certo, mas R$19,81 um valor sob medida para que o benefício do Zé Delivery, ele tem um cupom. Hoje a gente tem nos planos de estádio os cashback de 50%, né, as compras do valor do plano em cupons de R$10. Aqui esse plano é o seguinte, R$19,81 e você tem, ao aderir ao programa Nação Sem Fronteiras, você tem um cupom de R$20, né, para resgatar. Ou seja, você tem uma assinatura e um cupom no mesmo valor para poder consumir produtos ali que o Zé Delivery oferece. Nós entendemos que o Zé Delivery é um parceiro nacional, parceiro que tem capilaridade nacional, e vai nos ajudar a atender o torcedor, né, que acompanha o clube, acompanha os jogos, né, da melhor forma possível. Descontos em redes de parceiros locais selecionados pelas embaixadas. As embaixadas e consulados, que devem estar nos assistindo agora também, já fazem um grande trabalho de preservação e de difusão da nossa marca e do pertencimento que nós temos do Brasil afora. Nós contamos com as embaixadas e consulados agora mais uma vez para que trabalhem em prol da nação, para que a gente traga mais torcedores, sócios torcedores. Por quê? Porque eles também indicarão, as embaixadas indicarão parceiros, estabelecimentos locais em que os torcedores poderão ter descontos para poder, de acordo com as indicações locais, para usufruir localmente. Então, nós queremos atender aos jogos, queremos atender com produtos, com parcerias relevantes locais, além dos resgates de experiências para as pessoas, para os torcedores ficarem sempre perto do Flamengo. E aqui, pessoal, os benefícios que também fazem parte dos outros planos, principalmente aqui uma questão importante, o frete grátis no nosso e-commerce, que vai evoluir cada vez mais, o frete grátis para compras mínimas estabelecidas lá no termo de uso, a gente vai passar a oferecer também. Gente, chegando ao fim da nossa apresentação e logo depois... Não, logo depois a gente vai abrir para as perguntas. A gente vai abrir para as perguntas e respostas. Qual é a mensagem-chave que eu quero passar para vocês hoje aqui, que eu quero passar para o torcedor rubro-negro em todo o Brasil? Hoje, o cenário nós sabemos que a disputa é global, o Flamengo tem objetivos muito ambiciosos, estar entre os top 10 do mundo, ser o maior clube das Américas. Nós temos desafios, né, em várias áreas, e aqui esse desafio só depende de nós, só depende da nação. Se nós quisermos, nós faremos o Programa Nação, transformaremos o Programa Nação no maior patrocinador do Flamengo. De novo, quando eu falei escalar, quando você tem um programa de sócio-torcedor que se baseia na capacidade dos estádios, nós todos sabemos que os estádios são finitos. E nós todos sabemos que o Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil e do mundo. Se nós nos igualamos como programa de sócio-torcedor aos outros programas, estamos lastreados e limitados à capacidade de estádio, nós não conseguimos potencializar e capitalizar toda a nossa força. Então a ideia aqui é capitalizar nos nossos 45 milhões de sócios, de torcedores, que eu espero que se transformem em sócios, para que a gente tenha o maior patrocinador do Flamengo. Agora a gente vai mandar a ordem. É isso? Perguntas e respostas? Obrigada, Trinas. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Os meninos estão com os microfones, por favor. Gabriel. Gente, eu peço só para falar o nome e o veículo, por favor, tá? Gabriel, eita, tá ligado? Então vamos começar aqui. O Wellington falou.
resolve ali, Wellington, por favor. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. E o Flamengo, como sempre, sai na frente em termos de plano de sócio-torcedor. Qual que é a meta? Quantos sócios-torcedores o Flamengo pretende? Obrigado. Rádio Tupi. Obrigado pela sua pergunta. 45 milhões. Essa é a meta. Essa é a meta, de verdade. E nós acreditamos que esse plano foi feito sob medida para todo torcedor rubro-negro. Não há razão, e a gente, como eu coloquei ali nos primeiros slides, a gente vai escutar continuamente o torcedor, vai contemplar tudo que for possível. A gente acredita já que já tem benefícios muito interessantes e temos uma configuração de plano que nós entendemos que atenda ao torcedor em todo o Brasil. Muito em breve nós teremos também esse plano atendendo ao nosso torcedor que está fora do país. Vocês sabem que nós lançamos agora a Flamengo TV, com essa nova estrutura, começamos a fazer transmissão de jogos, então muito em breve nós teremos também uma conexão desse plano numa versão internacional. Então, resumidamente, não há razão para o torcedor rubro-negro que queira pertencer, se engajar, não fazer parte. Isso aqui é uma convocação, pessoal, só depende de nós transformarmos rapidamente esse programa num programa com 45 milhões de sócios torcedores. Bom dia, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Placar TV. Trinas, queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser uma questão para muitos torcedores que estão acompanhando. Por exemplo, esse que paga R$19,81, que é o Sem Fronteiras, ele só vai poder exercer o benefício de comprar o ingresso dele nos jogos fora do Rio quando for na cidade dele, ou ele pode viajar pelo Brasil e ele tem direito a comprar por ele ser esse off-Rio, que agora se tornou Sem Fronteiras. Gabriel, essa é aquela pergunta que eu tenho que agradecer muito, porque ela vai aparecer. Então, e respondendo, eu acho que até indo ao encontro do que a maioria espera, ele vai atender não só a cidade, a qualquer estádio fora, né, quando o Flamengo jogar como visitante. Então, se o jogo é no Castelão, o torcedor não é um torcedor só da cidade. Qualquer torcedor que more no estado vizinho, more onde for, ele tendo esse plano, ele poderá estar lá. Então não é limitado à cidade dele. Não sei se eu respondo. Às vezes o Nordeste inteiro pode. Nordeste inteiro, exatamente, pode viajar para assistir ao jogo numa cidade onde ele não reside. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele não tem limitação de cidade. Bom dia, Roberto. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu quero saber, em relação aos valores que vocês têm para o plano do Maracanã, por exemplo, o mais barato é R$60. Queria comentar sobre por que vocês não têm um plano visando a parte mais pobre da torcida do Flamengo, levando em conta que, por exemplo, na estreia do Brasileirão não tivemos casa cheia, a leste superior estava vazia, estava fechada, e na estreia da Libertadores também não teve. Porque o Flamengo não se preocupa em criar um plano, talvez com um valor mais acessível para jogos onde a torcida pobre vá a partidas menos importantes, como não as semifinais, não as finais, mas possa, como vocês disseram, manter vivo o sonho de estar no Maracanã, coisa que hoje grande parte da torcida não consegue mais estar presente. Obrigado. Obrigado. Seu nome, desculpa. Pedro Ramos. Pedro, obrigado pela tua pergunta, excelente também. O que nós buscamos na configuração do novo Nação? Exatamente quando a gente falou ali dos 10% de carga reservado para o Maraca 2, Maraca 3, é justamente atender um pleito histórico aí já dos últimos anos, de que o torcedor entende que nos jogos de grande demanda o ingresso não chega até ele. Então, o ingresso vai chegar. O próprio Nação Sem Fronteiras, também atendendo a uma demanda que nós escutamos do nosso torcedor, ele vai permitir que uma vez ao ano esse torcedor esteja no Maracanã. A lógica do programa de sócio-torcedor como um todo, se vocês fizerem as contas de valor per capita, que eles permitem convidados, e valor por jogos, para quem tem mais frequência, vale muito a pena. Para quem tem menos frequência, também vale a pena. Por quê? Porque é a frequência, né, o per capita por jogo, mas é o tamanho do desconto no ingresso. Então, nós
tentamos atender de todas as formas, trazer mais pessoas para o estádio. Lembrando, os clubes europeus têm season tickets, tem ingresso de temporada, que você praticamente não garante uma renovação de público, não tem uma oxigenação de público no estádio. Nós acreditamos que com esse desenho atual, nós queremos ter mais pessoas no estádio comparecendo. O Nação Sem Fronteiras, ele tem um valor de 19,81. Então a gente escutou muito isso. A pessoa quer se programar, o torcedor que mora lá numa região distante, ou região norte, região nordeste, ele quer ter a certeza que ele vai poder estar no estádio. Ele quer se programar. Então ele terá isso. Essa possibilidade que ele não tinha antes. E aí, Pedro, é evolução contínua. O que a gente se propõe aqui, nesse programa de relacionamento, é escutar continuamente para trazer, aperfeiçoar e trazer novas soluções. Mas nós entendemos que sim. Sobre a sua questão pegando como exemplo o jogo da Libertadores, ontem nós tínhamos 55 mil pessoas no Maracanã. No passado, na estreia, se não estou enganado, tivemos 58 mil pessoas. Nós queremos sempre casa cheia, nós vamos sempre buscar isso, tá? Mas entendemos que esses são os números que tivemos e vamos continuar trabalhando para melhorar sempre esses números, para nós, para os torcedores. Bom dia, Guilherme aqui do canal Flazoeiro. Assim, como vocês sabem, o Flamengo é muito grande e aí você tem torcedor de todas as classes sociais. Hoje, o processo para você comprar um ingresso acaba que é um pouco complicado, tem que fazer a biometria facial, aquela coisa toda. Visando atender os mais idosos, que têm talvez pouco acesso ao digital, que têm pouca habilidade com isso, vocês não pensam em talvez fazer um balcão ali no Maracanã, onde a pessoa possa ir lá e ter alguém para atender, para auxiliar ela nessa questão da biometria facial e talvez ter um ponto onde ela possa, com a biometria facial, comprar o ingresso dela, até para facilitar esse torcedor que não tem tanta habilidade, que talvez não tem tanto acesso à internet, estar no estádio? Queria saber sobre isso. Obrigado pela tua pergunta. Seu nome? Guilherme, obrigado. Já existe esse ponto. Nós temos, talvez precisamos divulgar mais. Na linha aqui do relacionamento com o torcedor, envolve também comunicação, a gente precisa comunicar mais e melhor tudo que a gente oferece. A gente revisitou também a jornada de biometria, quando eu falei ali de experiência, jornada. Então tem um caminho novo, nós entendemos, mais amigável, mais fácil, mas a gente vai sempre aperfeiçoar isso. A biometria, você falou da biometria, né? A biometria acho que é algo importante, que é uma regra, né? que está estabelecida aí para que todos os clubes se adequem a ela até o meio do ano. E a biometria, ela garante, na nossa visão, mais segurança, mais organização, mais planejamento. O ingresso passa a ser de fato pessoal, intransferível. Nós tínhamos, o futebol convive com isso, e sabem, né, muitos intermediários. E aqui a gente traz cada vez mais uma relação direta com o nosso torcedor e uma experiência que a gente quer proporcionar a ele dentro do estádio de muita segurança e numa jornada muito boa. Então, mas respondendo a tua pergunta, a gente tem esse ponto de atendimento no Maracanã, continua a ter, precisamos divulgar mais provavelmente. Melhoramos essa jornada de biometria, então, para as pessoas que tiverem dificuldade, nós também fizemos um investimento grande agora no redimensionamento e reestruturação do call center. E, de novo, eu repito algo que eu acho que é marca. A gente, quando erra, a gente depois busca acertar. A gente não tem compromisso com erro, mas só com evolução contínua. Então, estamos aprimorando tudo, melhorando tudo. Atendimento, redimensionamento, jornada digital. A gente quer que as pessoas o digital entrou com mais força nas nossas vidas nos últimos anos. A gente entende que já tem uma penetração muito grande, né? Obviamente celular, o entendimento sobre compra online. E isso, de fato, está ficando cada vez mais fácil para todo mundo. Mas quem tiver dificuldade terá suporte. É isso que eu queria te dizer. Já há esse suporte, se for preciso melhorar, a gente vai melhorar sempre. Aqui, Luciana Zogaib, eu sou da TV Brasil, Rádio Nacional e também Rádio Roquete Pinto. Até indo na linha aqui do que o nosso querido paparazzo aqui trouxe, esse plano Nação Sem Fronteiras era muito conhecido como o Off Rio, né? Mas no meu entendimento isso é também atender os torcedores que moram no Rio de Janeiro, né? Só porque talvez possa não ter ficado tão claro, já que o objetivo é chegar nos 42 milhões,
aquele torcedor que está no Rio de Janeiro também pode aderir a esse plano e eventualmente viajar e ver o Flamengo fora também do Rio, né? É exatamente isso. Essa é a pergunta que eu te agradeço. A gente fala historicamente em off-Rio, mas é off-estádio. Porque a pessoa pode morar na Tijuca, no Maracanã, pode morar do lado e ela não tem uma frequência ou talvez um hábito de assistir aos jogos. E ela pode fazer esse plano, né, usufruir dos benefícios. Quando ela quiser, ela pode assistir ao jogo, não só no Rio, no Maracanã, como fora. E uma vez ao ano, né, no Maracanã e fora, jogos de visitante. E é isso, a intenção é exatamente essa. Eu acho que assim, a gente falou durante muito tempo no off-Rio, mas é de fato, 80% da torcida do Flamengo está fora do estado do Rio de Janeiro. Mas você tem 20% da torcida no estado do Rio de Janeiro e nem todos vão ao Maracanã. Então, esse é um público também que esse plano quer, com quem esse plano quer falar, quer conversar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é exatamente isso. É mais off-estádio do que off-Rio. Talvez não fique tão claro para quem está vendo. É isso, eu te agradeço para a gente reforçar essa comunicação. Bom dia, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Eu sei que você falou agora há pouco para o Wellington que a meta é alcançar 45 milhões, mas a gente acompanhou uma queda brusca no número de sócios torcedores do Flamengo nos últimos anos. Aqui até abrindo uma matéria do GE, no ranking está exatamente 77.577 sócios torcedores. Queria até perguntar para você, porque provavelmente você deve ter esse número de quantos sócios torcedores o Flamengo tem atualmente. E qual é a meta até o final do ano, quanto vocês pretendem alcançar e arrecadar também com o sócio torcedor? Isabel, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que assim, mais importante do que falar dos números exatamente, eu acho que a ordem de grandeza que você coloca aí é uma ordem de grandeza que faz sentido para os números atuais. Aqui acho que a gente tem que falar principalmente para o torcedor rubro-negro da escala do Flamengo. O Flamengo não pode se nivelar, né, pelo estádio, pela capacidade do estádio. Essa é a mensagem principal hoje aqui. Todos os estádios eles são finitos. Eles têm uma capacidade, um estoque de assentos por ano. O Maracanã, com uma carga aí de 60 mil, 60, 65 mil, 2 milhões e 200 mil ingressos para vender durante o ano, com a torcida que não cabe no nosso estádio, né? Então, assim, a gente precisa falar de planos que, de fato, vão além do estádio, porque um plano de sócio-torcedor, que eu acho que esse movimento começou mais forte a partir de 2013, né, 2014, eles têm que evoluir para oferecer muito mais do que a experiência de ir ao jogo. E é isso, essa estrada ilimitada, escalável, que, se bem aproveitada e bem entendida pelo torcedor rubro-negro, vai fazer com que a nação seja, de fato, mais um em campo para potencializar o desempenho esportivo do nosso clube. Os objetivos são ambiciosos, nós sabemos, o presidente já falou bastante sobre isso. O Flamengo disputa 5 competições, a gente tem desafio global, a gente tem, né, um compromisso em ser protagonista sempre. Então, assim, esse programa, no momento que a gente tira esse nó, ou esse lastro puro no estádio e liberta para que você possa falar com os torcedores no Brasil inteiro e no mundo inteiro, você tem um potencial de crescimento muito maior. Então, na próxima coletiva, a gente vai estar falando de números muito diferentes desse que você está falando agora, que de fato são números que se aproximam da realidade. Então é isso, assim, eu acho que essa é a mensagem chave, porque os clubes, todos os clubes, dependendo do desempenho durante a temporada, dependendo do momento da temporada, que tem o momento do fim do ano, do início do ano, como os programas oferecem prioridade, desconto e ingresso, eles vão ter oscilações na sua base torcedor. E esse plano Sem Fronteiras é um plano para te acompanhar sempre, sempre, todos os momentos. É essa mensagem chave que nós queremos passar para o nosso torcedor. Você quer pertencer, quer fazer parte, seja nação sem fronteiras. Se você vai habitualmente ao estádio
acompanhar jogos, de fato, não há razão para você não ser Nação Maraca. É uma excelente proposta. Mas se você não tem esse hábito, você mora em outro estado, não tem o hábito de ir frequentemente, o Nação Sem Fronteiras é o plano feito para você, torcedor, fazer parte, pertencer e contribuir. Trinos aqui, bom dia, Thiago Lima do GE. Você falou que tem o plano de meta, né, ser o maior patrocinador do Flamengo, esse programa de sócio-torcedor. Você tem uma meta de arrecadação? Quanto que o Flamengo, por exemplo, arrecada hoje com o programa e qual que é a meta de vocês de arrecadação? E só uma dúvidazinha rápida, você falou que o Maraca 1 tem uma carga de 10 mil, né, do Maraca 1. O Maraca 2 e o Maraca 3 também tem uma carga específica? Obrigado. Boa, excelente pergunta. Vou começar pelo fim. O Maraca 1 tem essa carga máxima, né, de 10 mil titulares, e vocês sabem que o plano Maraca 1 tem 3 convidados, assim como tem o Diamante, nada muda. Então nós estamos falando aí de 40 mil. Tá? A carga para o Maraca 2 e Maraca 3, na verdade, Maraca 2 e Maraca 3, eles entram nas ondas de abertura ali com a prioridade, né, 2 e 3, né, na sequência. Então, na verdade, quando abre venda, eles vão ter uma carga maior, a grande maioria das vezes, sem dúvida. A questão é, o que a gente colocou ali nos 10%, é também atendendo, escutando o torcedor, falando o seguinte, olha, sabe aquele jogo, aqueles 5 jogos do ano, grandes, onde o ingresso não chega para mim, porque esgota logo no início, e a gente, em situações anteriores, antes da biometria, etc., a gente sabe disso, era mais difícil ainda, agora vai chegar. É isso que a gente está garantindo. Tem 10%, então numa carga de 60 mil, você tem ali os 6 mil ingressos, né? Que vai chegar na última onda, a gente vai reservar em todos os setores. Em todos os setores. Muitas vezes a gente fala, é importante falar isso, né? Porque esgota no norte. Então, em todos os setores. E no Maraca 3 a mesma coisa. Aí, gente, de novo, o estádio é finito. A gente tenta resolver ao máximo escutando o torcedor. A gente resolve tudo? Difícil, mas a gente se aprimora. E a questão também do plano nacional, possibilidade de trazer mais pessoas para o estádio. A tua primeira parte da pergunta... Arrecadação. Claro que o clube tem o seu orçamento, não posso falar sobre isso aqui, mas eu te digo o seguinte, de novo eu vou na mensagem eu acho que o torcedor, eu peço ao torcedor que ele se engaje, que ele construa esse plano, para que no próximo balanço, no próximo demonstrativo de resultados do Flamengo, a gente tenha, né, essas informações que você vai poder acessar lá, no momento certo, já refletidas pelo crescimento, né, pelo engajamento da torcida nesse plano. Então, eu acho que essa é a resposta que eu posso te dar nesse momento. Fábio do Coluna do Fla, bom dia. Bem, você até citou sobre o jogo de ontem, né, da Libertadores, que tivemos mais de 55 mil pessoas no Maracanã. Porém, dá para ver que é um público mais, posso dizer que mais raso do que o torcedor raiz, vamos dizer assim. E até o Júnior, Maestro Júnior, um dos maiores ídolos do Flamengo, falou uma frase que até repercutiu bastante nas redes sociais sobre a ausência do público popular, do povo popular lá no Maracanã, né? Aquele público mais pobre, como foi bem dito na outra pergunta. Você acredita que com esse novo plano, esse novo sócio que o Flamengo está montando, vai conseguir trazer esse público mais popular de volta ao Maracanã? Olha, obrigado pela tua pergunta. É exatamente essa a nossa intenção, né? Eu acho assim, primeiro, eu até falei agora há pouco aqui, né? Fica uma percepção de que um jogo ontem, uma quarta-feira, a gente sabe todas as dificuldades para se deslocar até o estádio, né? O horário, tudo mais, isso é notório. O jogo também com televisão, né? Transmitido em TV aberta. Mas o público do ano passado foi 58, o público desse ano 55. Isso é uma coisa. O plano sim, aí pegando o que você acabou de falar, a nossa intenção é trazer todos os torcedores, fazer com que todos os torcedores dentro dos planos Maraca, dando uma chance para o ingresso chegar, como eu acabei de responder aí, e no Nação Sem Fronteiras, dando oportunidade de você estar no Maracanã pelo menos uma vez ao ano. Então, assim,
por um valor de plano mais acessível, a nossa intenção é essa. Agora, a gente também não pode perder de vista, né, e isso é importante, a indústria do futebol, ela é uma outra indústria completamente diferente, né? Você tem desafios que o Flamengo quer alcançar, que são desafios muito ambiciosos. Para você disputar, ser protagonista em 5 competições, manter um elenco, chegar como protagonista de fato para vencer, considerando também quem está acostumado a ver, a ler os borderôs de jogos, ver custos de operação de estádio, etc., o gestor do clube tem uma enorme responsabilidade com tudo isso. Então, ao mesmo tempo que você quer trazer todos os torcedores, você tem que ter um compromisso não só com a questão da renda bruta, mas uma renda líquida, né? E o clube ter sustentação financeira. Então, é um conjunto de coisas que tem que ser observado com muita responsabilidade. Mas eu acho que eu quero ficar com o teu ponto final. Acho que assim, o grande foco aqui hoje é a gente falar do Nação e o como a gestão se preocupa aqui em trazer um plano, está no programa de governo, um plano popular. E esse é o plano popular. Ele está aí. E depende agora do torcedor. Todos nós queremos que o torcedor tenha isso em mente. E esse plano popular dá direito também a pelo menos uma vez ao ano de estar dentro do Maracanã conosco, naquela linha de trazer mais pessoas para assistir aos jogos do Flamengo. Então, a gente tenta contemplar tudo. E a gente vai aprimorando e vai aperfeiçoando continuamente. Então, esse é o retrato atual, mas no processo de evolução contínua, a gente pode ter novidades por aí. Aqui, Eduardo, Sport Mix TV. Só completando a pergunta do colega, você explicou bem, esse plano sem fronteiras, você acha que ele não poderia ser utilizado para quem mora no Rio? Se isso foi pensado, porque se tem uma contribuição pequena, irrisória, vamos dizer assim, 19 perto dos outros valores, se não poderia ser contemplado um percentual pequeno justamente para esse torcedor, que ele não consegue comprar o ingresso, ele não fica disponível, por exemplo, no jogo de ontem, um torcedor que mesmo que ele tenha o dinheiro, ele não consegue porque é vendido para todos os outros planos, logicamente paga-se mais e ele tem esse direito. Pelo menos para o torcedor sentir que ele está sendo incluído dentro desse sócio-torcedor, o torcedor do Rio de Janeiro que eu digo. Não poderia ter, como você fez, 10% num, 10% no outro, que fosse 5%, fosse uma carga de 2 mil ingressos, alguma coisa para ele sentir também participando de alguma forma, né? Porque às vezes o cara tem um filho, quer levar ele no Maracanã para conhecer o Flamengo, ele não consegue, porque é difícil, né? O de baixa renda, no caso. Se isso foi pensado em algum momento, e se isso também poderia o torcedor ter uma esperança de comprar esse ingresso. Sim, não, excelente pergunta, que é complementar, reflete a pergunta que ela tinha feito ali agora há pouco. Então, isso foi pensado... Alô? Isso foi pensado também para esse torcedor. Vamos lá, até para passar a mensagem correta, né? O que a gente promete aqui? Esse plano foi pensado para quem mora no Rio e também não vai com frequência ao estádio. Não é o sócio do Plano Nação Maraca. Mas o que ele fala? Ele fala que você tem esse torcedor, esse sócio-torcedor, ele pode ir uma vez ao ano, comprar até 2 ingressos, mediante uma carga limitada por jogo, definida por jogo, exceto em semifinais e finais. Ou seja, há uma chance, essa carga é o que está definido hoje. Então, assim, respondendo a tua pergunta, isso já será possível. Isso já será possível. Mas, de novo, eu vou naquela questão do finito, né? A gente tem que contemplar diversos públicos. Mas a gente está contemplando esse público com esse plano para essa pessoa que mora no Rio de Janeiro. Ela vai ter essa possibilidade também. Não só nos jogos de visitantes, ela quiser viajar, que foi a pergunta do Gabriel, mas também no Maracanã. Mas, de novo, no conceito de uma carga limitada, né? É isso. Terinos, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria ainda bater no ponto do Nação Sem Fronteiras, que eu acredito que é o grande objetivo desse encontro aqui hoje, por ser a grande novidade. Olhando aqui um pouquinho das redes sociais, dá para perceber que as pessoas, que os torcedores ainda estão com muitas dúvidas em relação ao plano. Essa possibilidade de compra de 2 ingressos é uma compra de 2 ingressos no valor cheio que estiver para o jogo do dia que o torcedor for comprar. Não contempla nenhum desconto como nos outros planos, né? Exato.
E meu outro ponto, né, em relação a isso, se fala muito, né, em não vincular somente o plano de sócio-torcedor à ida ao estádio, né, porque como você falou, já é algo finito, né, e a ideia de vocês é envolver o torcedor como um todo, que o torcedor possa ter esse pertencimento de que ele vai ajudar o clube como um patrocinador. Como é que vocês pensam para frente em tentar vencer esse desafio ou quebrar esse paradigma? Porque a gente sabe que o sócio-torcedor no Brasil hoje está muito vinculado ou associado à possibilidade de você ter prioridade, de você estar dentro do estádio. Vocês pensam em algumas outras experiências, além das vantagens que já estão aqui descritas em relação a descontos, parceiros, para que o torcedor possa voltar a ter esse senso de pertencimento, de entender, eu como torcedor vou fazer esse plano aqui de sócio-torcedor e vou estar contribuindo para que o Flamengo se torne o maior clube da América do Sul. Esse é o grande desafio. Como é que vocês pensam em quebrar esse paradigma? Monique, muito obrigado pela tua pergunta. A palavra é essa, quebra de paradigma, a expressão, né? E o objetivo é exatamente esse. Esse plano, e eu falo muito aqui do finito e da escala. A gente sabe o tamanho da torcida do Flamengo, da presença da torcida do Flamengo no Brasil inteiro. Então, depois no final você vai me dizer se eu te respondi. Mas a gente começa, além do benefício direto relacionado aos jogos, nós temos de imediato, como eu falei, uma parceria com o Zé Delivery, com a Ambev, que é um produto de consumo recorrente para as pessoas. A Ambev tem hoje uma base, o Zé Delivery tem uma base hoje, para vocês terem uma ideia, esses números eles nos autorizaram aqui a divulgar, de 10 milhões de pessoas cadastradas. Você tem mais de 1 milhão de pessoas como usuários ativos, declarados rubro-negros dentro dessa base, que consomem já o benefício. Então, se você faz uma assinatura de R$19,81 e você tem um cupom de R$20, no mesmo valor, para uma compra mínima de R$70, que é o estabelecido, você paga a sua assinatura. Então, assim, se você já tem 1.100.000 pessoas cadastradas usando benefício, rubro-negros, a gente está falando aqui que não haveria razão para essas pessoas não assinarem esse plano, também já não usufruírem desse benefício. Esse é um benefício-chave de um parceiro-chave com cobertura nacional, que entrega num tempo cada vez mais recorde em casa das pessoas. Mas além desse, e além do que eu falei agora há pouco, que o Sem Fronteiras vai estar associado ao projeto da Flamengo TV Internacional na transmissão dos jogos, também oferecendo benefícios, nós teremos outras vertentes, outros produtos aí em outras áreas, acho que é respondendo a tua pergunta, muito em breve. Tem uma questão que já nasce também, que é o frete grátis. Eu acho que quem compra no e-commerce sabe aqui que um frete, tem muitas empresas que oferecem frete grátis, mas nem todas. E aqui, se você for colocar na ponta do lápis, você tem um frete de R$9, R$10, R$15, até R$20, dependendo da região. Nosso e-commerce aqui a gente está trazendo, né, o frete grátis para o sócio torcedor desse plano. Então, ao você somar esses benefícios, né, e colocar na ponta do lápis, porque aqui tem uma questão grande emocional, de vínculo que a gente quer com o torcedor de pertencimento, mas tem uma questão racional também. Nós vamos trazer esses benefícios e essas razões, né, esses benefícios racionais para que o nosso torcedor tenha convicção de que essa assinatura, e a gente sabe que hoje é tão comum os serviços de assinatura, não eram até pouco tempo atrás, eu acho que isso joga a nosso favor também. Hoje está muito difundido serviços de streaming, serviços de assinatura para você ter acesso a serviços. Então, quando os sócio-torcedor, os programas nasceram, você não tinha esse modelo, né? Você tinha um modelo de TV, de radiodifusão, de podcast, você tinha aberto, fechado, pay-per-view, mas você não tinha os streamings e a assinatura. Então, hoje, essa difusão da assinatura, ela acho que nos ajuda de uma forma didática a passar para o nosso torcedor o seguinte: o Flamengo, com a escala que ele tem e com os parceiros-chave que ele tem, ele pode desenhar produtos melhores para o nosso torcedor. De forma que, ao ter uma assinatura de um plano como Nação Sem Fronteiras, você tenha o vínculo, a contribuição e você tem benefícios ali racionais, financeiros, em produtos e serviços que você consome. É isso que a gente quer. E é claro, e mais importante, além disso, são experiências que só o Flamengo pode oferecer. Então, além disso, nós vamos ter
experiências nacionalmente falando, que quem for sócio, torcedor, Nação, dos planos Nação Maraca também, claro, mas Nação Sem Fronteiras, vão poder participar e vão poder viver, participar e interagir com o clube.